Fotossíntese. Conceito. A fotossíntese em cianobactérias, proclorófitas, que também são bactérias, algas e plantas, representa um processo metabólico endotérmico, que produz compostos orgânicos como pegal, glicose, sacarose e amido, e oxigênio, a partir de CO2 e água. Lembremos que o pegal representa, então, uma molécula produzida na fotossíntese, que a partir dela será gerada glicose, sacarose e amido. Pegal é o gliceroldeto 3-fosfato, uma triose, ou seja, um monossacarídeo de 3 carbonos, e a partir dele fabrica-se glicose, sacarose e amido. Na verdade, pouca glicose é gerada na fotossíntese. A maior parte do pegal é convertida em sacarose ou amido. Nessa situação, quando colocamos glicose aqui na equação geral da fotossíntese, é mais por razões didáticas, porque acaba ficando mais fácil balancear essa reação colocando glicose como produto. Mas lembre-se, não apenas glicose, sacarose e amido derivados do pegal. Quero também lembrar vocês que as clorofilas e carotenoides absorvem energia luminosa e a partir de 6CO2 mais 12 moléculas de água geram glicose, mais 6 moléculas de gás oxigênio, mais 6 moléculas de água. Essas 6 moléculas de água, na verdade, pessoal, são apenas para balancear a reação. Bom, quero também lembrá-los que todos os átomos de oxigênio do gás oxigênio derivam da água. Então, aqui nesse gás oxigênio eu tenho 12 átomos de oxigênio. Aqui nessa molécula de água eu tenho 12 átomos de oxigênio. Então, todos esses átomos de oxigênio da água vão dar origem aos átomos de oxigênio do gás oxigênio. Os hidrogênios e elétrons da água vão reduzir o CO2, gerando então a matéria orgânica, que no caso aqui é a glicose. Então, dessa forma, o oxigênio da glicose vem do CO2 e o oxigênio do gás oxigênio vem da água. Fotossíntese em bactérias sulfurosas. Bactérias sulfurosas púrpuras são bactérias nas quais, para elas, o oxigênio é letal. Realiza um tipo particular de fotossíntese em que há consumo de H2S e produção de enxofre, que irá se acumular no citoplasma dessas células em glóbulos amarelos como resíduos. Então, nessa fotossíntese, que ocorre em bactérias sulfurosas púrpuras, não há consumo de água e produção de O2. Essa fotossíntese, provavelmente, é muito similar às primeiras fotossínteses que surgiram no planeta, sendo considerada uma fotossíntese primitiva. Acompanhe comigo aqui a equação geral. Nesse processo, uma bacterioclorofila presente nessa bactéria sulfurosa púrpura vai absorver um comprimento de onda de luz de 1040 nanômetros, fora do espectro de luz visível. Lembre-se que o espectro de luz visível é em torno de 390 a 760 nanômetros, arredondando aí 400 a 700, para ser mais didático. Nessa situação, eu quero que você entenda que enquanto as plantas, as algas e as bactérias fotossintetizantes clássicas têm como clorofila que converte energia luminosa em energia química a clorofila A e absorve o comprimento de onda de 400 a 700 nanômetros, essas bactérias sulfurosas púrpuras, elas têm um tipo especial de clorofila chamado bacterioclorofila, que absorve o comprimento de onda acima do espectro de luz visível, em torno de 1040 nanômetros. Além disso, elas não usam água como fonte de hidrogênios para reduzir o CO2, e sim o H2S, o gás sulfídrico. E também, por não usarem água, não liberam gás oxigênio, e sim enxofre, que se acumula na forma de glóbulos amarelos residuais no citoplasma dessas bactérias. Quero lembrar vocês, então, que nem toda fotossíntese consome água e nem toda fotossíntese libera gás oxigênio. Cloroplastos, responsáveis pela fotossíntese, possuem DNA, RNA e ribossomos, sendo capazes de autoduplicação e síntese proteica. Os cloroplastos, assim como as mitocôndrias, provavelmente vieram de uma bactéria primitiva que entraram em simbiose com células eucarióticas do passado. É a nossa conhecida hipótese endossimbiótica. E por terem essa origem bacteriana, os cloroplastos também possuem DNA, RNA e ribossomos. Logo, eles se autoduplicam independente da célula e sintetizam parte de suas proteínas. Acompanhe comigo, então, aqui o cloroplasto. Esse cloroplasto ele tem duas membranas, a externa e a interna. A membrana interna começa, então, a se dobrar, formando estruturas que lembram moedas, conhecidas como tilacoides. Esses tilacoides se agrupam em pilhas, formando o que nós chamamos de grano. Esses grãos, então, se conectam uns com os outros a partir de membranas intergrana. Os grãos mais as membranas intergranas formam todos juntos a grana.
Lembremos que o espaço entre essas pilhas de tilacoides e entre as membranas intergranas é conhecido como estroma. Esse estroma é preenchido por um coloide. A fase clara da fotossíntese ocorre sobre os tilacoides e membranas intergranas e a fase escura ocorre no estroma. Fase da fotossíntese. Fase clara, etapa fotoquímica, ocorre nos tilacoides e membranas intergranas. Fase escura, ou etapa química, ocorre no estroma. Quero lembrar vocês que o termo fase clara e o termo fase escura não é porque um ocorre no claro, outro no escuro, de forma alguma. Isso é um pensamento errôneo. Fase clara é porque nós temos absorção de luz, e fase escura é porque nós não temos absorção de luz. Tanto a fase clara quanto a fase escura ocorrem no claro, só que na fase clara há absorção de luz pelos tilacoides e membranas intergranas. Já na fase escura, não há absorção de luz pelo estroma. A fase clara tem 3 subfases: a fotólise da água, também chamada de reação de Hill. Nela nós temos a liberação de gás oxigênio, que não passa de um resíduo da fotossíntese. O gás oxigênio ele é um lixo metabólico da fotossíntese, além de haver liberação de H+, e elétrons. Fotofosforilação acíclica e cíclica. O que é fotofosforilar? Vamos lá. Primeiro, o que é fosforilar? Fosforilar é adicionar fosfato ao ADP, adenosina difosfato. Quando o fosfato é adicionado ao ADP, eu estou fosforilando o ADP, adenosina difosfato, e ela acaba originando a adenosina trifosfato, ou ATP. Pois bem, essa fotofosforilação é uma fosforilação em que se usa luz. Por isso que é uma fotofosforilação. A fotofosforilação ela pode ser acíclica ou cíclica. Na cíclica, produz-se ATP e NADPH. Na cíclica, apenas ATP. Lembremos que o NADPH é o NADP reduzido. É uma coenzima transportadora de hidrogênios e elétrons da fotossíntese. Por que a fotofosforilação aqui é acíclica e aqui é cíclica? Porque na cíclica, os elétrons que partem da clorofila de origem não retornam para ela. Eles são captados pelo NADP+, que é o NADP oxidado. Já na fotofosforilação cíclica, os elétrons que partem da clorofila de origem retornam para ela. Fase escura só tem uma subfase, o ciclo das pentoses, o ciclo de Calvin-Benson, ou via C3. O ciclo das pentoses consome ATP e NADPH gerados pela fase clara e CO2 no meio. É o momento em que há o chamado sequestro de CO2. O CO2 é retido pelo ciclo das pentoses a partir do meio. Produz PEGAL, que é o gliceraldeído trisfosfato. A partir do PEGAL, a planta produz glicose, sacarose e amido, podendo até mesmo produzir outros compostos orgânicos, como ácidos graxos, glicerol e até mesmo aminoácidos. Lembremos que ácidos graxos mais glicerol, muitas vezes na planta, acabam sendo convertidos em óleos. Produz também ADP e NADP+, que é o NADP oxidado. Aqui você tem a interrelação entre fase clara e fase escura. Então, nós temos aqui os tilacoides em pilha absorvendo energia luminosa, e a partir dessa energia luminosa absorvida, irão quebrar a molécula da água, liberando gás e oxigênio, além de liberarem ATP e NADPH para a fase escura. Essa fase escura, então, capta ATP e NADPH da fase clara, além de CO2 no meio, produzindo PEGAL. A partir do PEGAL, a planta produz glicose, sacarose e amido. Muito mais sacarose e amido do que glicose. E libera ADP, fosfato livre, e NADP+, para a fase clara. Observe, então, que a fase clara mantém a fase escura, com ATP e NADPH. Mas a fase escura também mantém a fase clara, com ADP, fosfato livre e NADP+. Então, da mesma forma que você tem aqui a fase escura dependendo da fase clara, ou seja, dependendo de ATP e NADPH, a fase clara também depende da escura, porque ela depende de ADP, fosfato livre e NADP+. Lembremos que NADPH é o NADP reduzido e o NADP+, é o NADP oxidado. Os números que você observa ao lado das moléculas e dos íons devem-se, então, ao balanço reacional das reações de claro e de escuro.